Gente, esse vídeo de hoje está imperdível. Sabe por quê? O conhecimento que você vai ter a partir desse vídeo vai destravar o seu conhecimento sobre a Bíblia. É isso mesmo que eu estou falando. Depois desse vídeo, você nunca mais vai ver a Bíblia do jeito que você vê. Porque todas as doutrinas bíblicas estão baseadas no conceito do santuário. E eu estou com ele aqui do meu lado para te explicar detalhe por detalhe. Então não perca esse vídeo por nada, ok? Se inscreva no nosso canal, por favor. Isso é muito importante para a gente. E compartilhe também com as pessoas que você acha importante na sua vida. Vamos lá? No capítulo anterior, no capítulo 26, nós vimos 3 conceitos básicos do porquê Deus mandou Moisés construir um templo. E que motivos foram esses, Alan? Calma que eu vou te explicar. Eram 3, basicamente. O primeiro, Deus queria ficar mais perto do povo, mais perto de mim e de você, sim. Segundo lugar, Deus queria revelar o plano da salvação através do santuário. Olha que coisa impressionante. E o terceiro motivo é porque Deus estava querendo dizer para mim e para você o que estava acontecendo no céu. Isso é muito importante, um detalhe que você vai entender daqui a alguns instantes. Vamos nessa? Antes de iniciarmos esse estudo, vamos fazer uma oração? Te convido a fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo teu sacrifício e pelo plano de salvação que pode alcançar cada um de nós, independente do fundo do poço onde nos encontramos. Que o Senhor, nesse momento, nos envie o teu Espírito Santo para nos dar um entendimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos nessa? Mas agora você está falando de santuário para lá e para cá, eu ainda não entendo qual a importância do santuário para entender a Bíblia, do que você está falando, o que é o santuário. Bem, nesse vídeo você vai entender com detalhes o santuário. Nós já sabemos que o santuário se divide em 3 partes. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Antes de você entender tudo sobre o pátio, eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí, onde você estiver. No livro de Romanos, no capítulo 6, nós vamos ler o verso 23, que diz o seguinte. Vai lá, dá tempo de pegar a sua Bíblia, hein, e acompanhar comigo, senão não tem graça. Veja bem o que esse verso quer dizer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo é essencial para você entender o pátio, o que acontecia no pátio do templo. Eu vou mostrar para você agora na íntegra o que acontecia lá. Mas o que você precisa entender antes de ir para essas cenas, inclusive cenas fortes. O salário do pecado é o que a gente leu em Romanos? É a morte. Pecado, irmão, pecado não se perdoa. Pecado se paga. Alan, mas calma aí. Pecado não se perdoa? Como assim? A gente é perdoado por Deus através dos nossos pecados? Sim, mas por meio de quem? De Cristo Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, eu e você não teríamos direito ao perdão. Porque pecado não se perdoa. Pecado se paga. Então, pelos méritos de Cristo, pela vida que Ele deu por mim e por você, é que Deus nos perdoa. Isso é muito importante para você entender o que acontecia no pátio. Ok? Vamos continuar. Olha, um outro texto muito importante que eu quero que você leia na sua Bíblia é João 1,29. Olha o que esse verso diz para você entender de uma vez por todas quem é aquele cordeirinho. Diz o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é aquele Cordeiro? Jesus. É Jesus que tira o nosso pecado. E Apocalipse tem um complemento ainda, ampliando para a gente quem é o Cordeiro. Veja bem, Apocalipse 13, verso 8. Lemos assim: e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Esse cordeiro é morto desde a fundação do mundo, porque todos os cordeiros, todos os animais que eram mortos para expiar o pecado, representava Jesus. Ninguém menos, ninguém mais do que Jesus Cristo. Bem, então esse é o santuário visto de cima e nós vamos começar estudando então o pátio. Depois nós vamos para o lugar santo e por último o lugar santíssimo. O objetivo é a gente chegar aqui, tá? Primeiro vamos passar por todo esse caminho aqui. Vamos lá? Então vamos conhecer o altar de sacrifício. Esse é o primeiro objeto que vamos estudar. Isso significa que aqui está um cordeirinho, tá? Aqui está uma vasilha onde o sangue era coletado. Então primeiro, aqui no pátio, o sacerdote, sacrificava o cordeiro. Vimos então no texto, João Batista diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era Cristo. Então, nessa época aqui, esse cordeirinho sem defeito simbolizava Jesus que um dia viria para morrer pelos nossos pecados. Então, gente, pecado não se perdoa, pecado se paga, tá? Se alguém pecou, alguém teria que morrer. Então essa morte substitutiva era feita através desse cordeiro, tipificando Jesus que um dia viria morrer pelos nossos pecados, tá? Então o sangue, o pecador colocava a mão sobre a ovelhinha, o cordeiro, transferindo os pecados do pecador para o cordeiro. Então, em seguida, o cordeiro era morto. Esse pecado era transferido para o sangue. E esse sangue, futuramente, era transferido lá para a cortina, aspergido lá na cortina, no lugar santo, para que pudesse ser pago, tá? Então, esse é o altar de sacrifício. Ele tinha 4 chifres, um de cada lado, conforme Deus havia ordenado, e também tinha argolas aqui, varas, para ser transportado. Então, nesse passo, era isso que acontecia, tá? Então, o sacrifício de Jesus era demonstrado aqui. O Evangelho já estava sendo pregado para os hebreus desde aquela época, Então, vamos avançar para o segundo objeto. Agora nós vamos para um outro objeto que ainda ficava no pátio, que era a pia. E vamos ver o que ela representa daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria que você confirmasse aí na sua Bíblia, assim como os bereanos faziam, Confirma aí na sua Bíblia e abra em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 4. O que diz aí na tua Bíblia? Na minha diz o seguinte: e que foi sepultado e ressuscitado ao 3º dia, segundo as Escrituras. Nós estamos falando de quem aqui? Jesus. Exatamente. Jesus foi ressuscitado ao 3º dia. E o que isso significa? Se nós analisarmos o livro de Êxodo, assim que o povo foi liberto da escravidão do Egito, Deus mandou que o povo sacrificasse um cordeiro. E após esse sacrifício, os hebreus passaram por onde? Pelo Mar Vermelho. Olha que interessante, sacrifício, Mar Vermelho, que significa o quê? O batismo. Exatamente. A pia também significa o batismo. E os próprios hebreus foram, em termos, batizados ali naquele mar, passando por aquele mar. Olha como Deus é tremendo nos seus detalhes e significados. Bom, agora o segundo objeto aqui do pátio do lugar santo é a pia. Nessa pia, os sacerdotes lavavam suas mãos, se purificavam aqui, para assim entrar no lugar santo. E o que essa pia simboliza? Essa pia simboliza a ressurreição de Jesus.
Enquanto o altar de sacrifício representa aqui a morte de Cristo, o sacrifício, ao terceiro dia, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Então, essa pia representa a ressurreição e representa também a nossa morte para o pecado, que simboliza ali publicamente no batismo, tá? Então, a pia significa o batismo. E, como já foi falado, o batismo aconteceu também com o povo hebreu, passando ali pelo Mar Vermelho. Então isso é muito interessante. Então vocês estão percebendo que a gente está fazendo um caminho aqui, né? Morte, ressurreição e o restante a gente vai continuar vendo aqui. Preparados para entrar no lugar santo? Vamos lá? Já terminamos o pátio, agora vamos conhecer o lugar santo. Agora vamos entrar no santuário e eu gostaria de, antes de nós conhecermos o primeiro objeto, abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, não me enrole, em João 8, e vamos ler o verso 12, que diz assim: de novo, lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é apresentado aqui no livro de João como sendo a luz do mundo. É Jesus que nos indica a salvação, o caminho da salvação. Nesse mundo de trevas, se você que está me ouvindo agora quer mais luz na sua vida, você quer mais entendimento, você quer entender qual é o caminho da salvação, então siga Jesus. Ele é o caminho, Ele é a luz. Agora nós vamos entrar para o lugar santo, tá? O primeiro compartimento do santuário, da tenda, né? Vamos entrar aqui através desse véu. Era uma cortina, né? Feita com vários tipos de tecidos e várias cores diferentes. Então vamos adentrar ao lugar santo. Mas antes de entrarmos no lugar santo, eu gostaria que você entendesse algo muito interessante. Conforme o capítulo 26 do livro de Êxodo, no verso 30, Moisés constrói ali um templo, né? Esse santuário, a mando do próprio Deus, como um modelo do santuário celestial que Moisés viu lá no monte. Então, isso significa que no céu, olha, algo muito interessante aqui, no céu, nós temos o real santuário no céu. O santuário no céu, ele só existe a parte interna, ou seja, o santo, o lugar santo e o santíssimo. E o pátio? Onde fica o pátio? O pátio é o próprio planeta Terra, porque foi aqui, no pátio, que Jesus fez o seu sacrifício por nós. Ele saiu do céu, veio, né, em forma humana para morrer por nós, para satisfazer essa exigência do pecado, né, e nos salvou e ressuscitou e foi para o céu. Então o céu, ele é representado aqui por esses dois compartimentos aqui, lugar santo e lugar santíssimo. Agora vamos entrar no lugar santo e conhecer cada objeto desse aqui. Fique com a gente até o final, vamos lá. Bem, sejam bem-vindos ao lugar santo. Primeiro compartimento aqui da tenda. E o primeiro objeto que vamos ver é o candelabro, né? Então nós vemos no texto que Jesus é o quê? A luz do mundo. Jesus, através da sua vida, a vida perfeita que viveu aqui por nós, nasceu, morreu e ressuscitou. Toda a sua conduta de vida nos mostra como nós, eu e você, devemos viver aqui na Terra. Então Jesus é a verdadeira luz do mundo. E esse candelabro, né, lá em Apocalipse, é dito também lá no início, que João escreve as 7 igrejas, né? Você pode ver aqui, tem 7 lâmpadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cada lâmpada dessa representa também, lá no contexto do Apocalipse, Jesus está passando aqui entre o candelabro, né?
Isso significa que Jesus está cuidando da sua igreja. Cada lâmpada dessa representa uma era cristã, né? Então, o candelabro, ele ficava aceso constantemente, tá? E quem tomava conta era a família de Arão, né? Os sacerdotes. Era alimentado aqui com azeite extra virgem, né? E ele ficava aceso constantemente. Também era uma peça de ouro, como vocês podem ver. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez. Olha, não desgruda dela, tá bom? No livro de João, no capítulo 6, no verso 35, olha que texto revelador em relação a esse objeto que nós vamos ver agora. Presta atenção. Declarou-lhe, pois, Jesus. João 6, verso 35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Que coisa fantástica da palavra de Deus. Jesus se compara ao pão da vida. Tem outro texto, Mateus capítulo 4, no verso 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que significação maravilhosa. O pão da vida sendo Cristo e o pão também representando a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos alimenta de maneira espiritual. A palavra é bem clara, né? O homem não vive só de pão físico, mas também da palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual que nutre a nossa alma. E agora sim você está preparado para conhecer esse objeto incrível presente no santuário. Vamos lá? O próximo objeto que nós vamos estudar é a mesa de pães. Bem, aqui está essa mesa aqui, no lugar santo. São 12 pães, né? Que eram divididos em duas partes. E a gente sabe que a palavra de Deus relaciona esse alimento, né, que é tão comum no mundo inteiro, o pão, como sendo a palavra de Deus. E nós vemos o Novo e o Velho Testamento. Podemos perceber aqui que esses pães eram trocados uma vez por semana, tá? E o pão representa também Jesus, o nosso pão da vida, né? A palavra diz que nem só de pão vive o homem, Mateus capítulo 4, verso 4, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então esse pão é muito importante estar aqui no lugar santo, representando Cristo, o pão da vida, aquele que nos dá o alimento, nos dá a vida. Então, resumindo até esse momento, você viu que Jesus é o Cordeiro de Deus, representado ali pelo altar de sacrifício. Jesus é a água da vida, né? A ressurreição, representada pela pia. Em seguida, você viu Jesus sendo a luz do mundo, representado pelo candelabro. Agora, acabamos de ver Jesus sendo o pão da vida, representando ali aqueles pães. Preparada para conhecer o último objeto do lugar santo. Então abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 5, no verso 8. Na minha Bíblia eu leio assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Veja bem, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. O próximo objeto que você vai ver, eu já vou revelar para você, é o altar de incenso. E o incenso na Bíblia é representado pelas orações. A minha e a sua oração, da mais simples até a mais complexa, é recebida no santuário celestial. E é Jesus que faz essa intercessão, a intercessão da minha e da sua oração. É por isso também que nós oramos em nome de Jesus. Cada oração feita ao Pai deve ser assinada no final pelo nome de Jesus, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração.
Por isso, nunca se esqueça de orar em nome de Jesus. Agora sim, vamos conhecer o altar de incenso? Bem, finalmente chegamos no último objeto aqui do lugar santo, que é o altar de incenso. Aqui então eram queimados incensos, né? E a fumaça subia representando as orações dos santos. As orações, nossas orações, né? Então, Jesus, ele intercede por nós através desse objeto aqui, né? O Evangelho era pregado mostrando para o povo hebreu que Jesus intercede por nossas orações, assim como o incenso subia, incenso suave ao Senhor, era agradável a Ele, assim também são nossas orações. Então, representa esse objeto aqui Jesus sendo nosso intercessor. Então, resumindo, no pátio, revisando, nós vimos Jesus sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos Jesus ressuscitando, né? Aqui representando a bacia, a água, Jesus a água da vida, Jesus o pão da vida, Jesus a luz do mundo e Jesus nosso intercessor. Olha como Jesus tem sido mostrado aqui no santuário desde lá de Moisés. Olha que interessante, o Evangelho sendo pregado aqui. Morte, ressurreição, Ele sendo a luz do mundo, guia o caminho para mim e para você, o pão da vida, aquele que nos alimenta e nos dá vida eterna através do seu sacrifício, e Jesus sendo o nosso intercessor. Aqui tem o sumo sacerdote, né? Intercedendo aqui pelo povo, e ele tem essas pedras aqui no peito, que no próximo episódio você vai entender o que ele fazia, né? Que representa essa roupa aqui diferente, né? O primeiro sumo sacerdote, já vou adiantar para você que foi Arão. E estamos quase chegando no lugar santíssimo do santuário celestial. Pode dar uma espiadinha aqui, ó. Mas no próximo episódio, para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai finalizar falando um pouco da importância do sumo sacerdote. O que Jesus está fazendo no céu por mim e por você. Tem tudo a ver com esse camarada aqui, tá? Bem, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Estudamos hoje o capítulo 27 do livro de Êxodo, aprofundando mais o assunto do santuário. Eu creio que você agora consegue enxergar a Bíblia de maneira mais ampla, né? Esse assunto é realmente fantástico e você não pode, em hipótese alguma, perder o próximo vídeo. O próximo vídeo, Êxodo 28, nós vamos falar e vamos chegar finalmente no lugar santíssimo do santuário celestial. Eu vou adiantar aqui para você uma coisa. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia entrar no santuário, apenas uma pessoa. E sabe quantas vezes por ano? Uma vez só. O que esse lugar tinha de tão impressionante? E o que a Bíblia, a Palavra de Deus, quer dizer para mim e para você nos dias de hoje, a importância do santuário celestial? Isso tudo está no próximo vídeo guardadinho para você. Então, até lá. Tchau, tchau.